Neste vídeo apresento esta panorama, edição especial de 60 anos da GMB, publicada em novembro de 1985. Esta edição tem um total de 76 páginas, além de uma carta do então diretor de Relações Públicas da GM do Brasil, Gilberto C. Barros, e também um anexo de 4 páginas, chamado Fatos que Fizeram a História. Este encarte de 4 páginas, como o próprio nome já disse, contém os principais fatos que fizeram a história da GM nos primeiros 60 anos, desde 1925 até 1985. Alguns fatos estão marcados com fotos, como esta imagem do registro da GM no Brasil. Aqui também temos a imagem do primeiro Chevrolet produzido no Brasil, o veículo Chevrolet número 25.000 produzido no Brasil, alguns registros do pessoal de produção, também aqui com marcas históricas de produção. Na página seguinte, já vemos a construção da fábrica de São Caetano do Sul. Aqui também o registro da produção de geladeiras Frigidaire, que em 1952 atingiu a 1000ª unidade. Aqui um registro da inauguração da fábrica da GM em São José dos Campos, no dia 10 de março de 1959, com o então presidente Juscelino Kubitschek. Aqui mais um marco da planta de São José dos Campos, produção de 200.000 motores. Aqui o registro do Chevrolet número 200.000. Já nessa página temos mais registros, como do Opala número 50.000, também do Opala 100.000. Aqui um registro de 1972 sobre a compra do terreno da fazenda onde seria instalado o campo de provas de Cruz Alta. Em abril de 73 foi apresentado aí o Chevette para a imprensa. Aqui já temos o registro do Chevette 50.000. Aqui o veículo Chevrolet 1 milhão no Brasil. Já também de 50.000 unidades de Chevette. Aqui uma imagem dos funcionários. Aqui o registro do primeiro caminhão Chevrolet produzido com o motor da Detroit Diesel. A bateria Delco número 5 milhões. Na última página aqui, mais um registro. Opala número 500.000. Aqui mais um registro da fábrica de São Caetano, 1.500.000 veículos produzidos. Temos uma imagem do Monza, das 3 versões de Monza. E aqui, finalmente, a última informação, comemoração do 60 anos de atividade da GM no Brasil. Falando da revista em si, aqui temos as informações editoriais. Na época foram publicadas 35.000 unidades, 35.000 exemplares dessa edição. Temos aqui uma carta do então presidente Clifford Fogel. A seguir, temos uma carta do André Beer, que por muitos anos foi o vice-presidente aí da operação no Brasil. E também uma carta aqui da editora da revista, Valda Carrara. A revista começa a contar aqui a história do automóvel, Foram séculos de pesquisa e criatividade. A princípio,
Era uma estranha carroça sem bois ou cavalos, que se movia sozinha. Aos poucos aparecia o motor a vapor, o elétrico e o de combustão. Definida a sequência de 4 tempos, o homem passou a encurtar distâncias sobre um carro de 4 rodas. Então, aqui tem bastante informação sobre a história do veículo, com alguns modelos aí dos primórdios da indústria automobilística no mundo. Logo em seguida começa a falar um pouco da história da General Motors, que conta sobre as marcas, que a Buick foi uma das primeiras marcas, que tem o mérito até de desenvolver o motor com válvula no cabeçote. Conta aqui a história do William Durant, que foi o fundador da General Motors Company no ano de 1908. Em seguida aqui mais algumas imagens de veículos produzidos pela General Motors. Aqui mais dados históricos, falando dos tempos de guerra, as alternativas aí para os veículos durante esses tempos difíceis, inclusive cita aqui o desenvolvimento do álcool combustível no Brasil. Aqui cita o automóvel como tema de arte, né? Já é impossível encontrar propagandas e até obras de arte em si. Logo em seguida a gente tem um pouco da história do Louis Chevrolet, que foi um piloto de automóveis, nascido na Suíça e que fez a sua carreira aí nos Estados Unidos, e foi um dos fundadores da marca Chevrolet, que carregava o seu sobrenome. Aqui mais alguns exemplos de veículos produzidos pelas marcas da Chevrolet. Interessante mostrar esse carro aqui, um Oldsmobile 1906. Esse carro faz parte do acervo da GM e se encontra no hall de entrada de um dos prédios na planta de São Caetano do Sul. E aqui temos então um mapa do mundo indicando abaixo todas as operações da GM no mundo naquela época, que envolvia diversas marcas, né? Então aqui temos desde os Estados Unidos, passa por Canadá, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, França, enfim. Praticamente no mundo inteiro havia registro aí de operações da General Motors. Aqui um pouco sobre a história da gravata da marca Chevrolet, né? Não tem-se aí uma informação exata, mas a origem a princípio foi com base em um papel de parede no cômodo de um hotel, que o William Durant, foi o fundador da GM, gostou daquela imagem, foi em um hotel na França e levou isso para sua nova marca aí, a Chevrolet, que preservou aí a cor azul e vermelha, fazendo alusão à sua origem na França. Falando agora da GM no Brasil, né? A GM chegou no Brasil no ano de 1925, inaugurada aí no dia 26 de janeiro desse ano. Inicialmente em galpões no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, como mostram essas imagens. E em 1927 ela iniciou a construção da fábrica de São Caetano do Sul, que foi inaugurada aí em agosto de 1930. Aqui mais algumas imagens aí de época, do início dos anos 30. Falando mais um pouco aí sobre o período de guerra, onde foi necessário algumas adaptações aos veículos aí, ao tipo de combustível utilizado. Após a guerra e a recuperação da economia, onde a GM teve bastante participação com a produção de caminhões, né, de veículos utilitários. Aqui já falando sobre a construção da fábrica da GM em São José dos Campos, que foi inaugurada em março de 1959, inicialmente aí com uma
uma fundição para a produção de blocos de motor e demais peças que eram também usinadas e montadas nesta fábrica que foi inaugurada por Juscelino Kubitschek. No final do ano de 1968, a GM apresentou Opala como modelo 1969. Foi o primeiro veículo de passeio lançado pela GM do Brasil. E fez bastante sucesso na época, até hoje é um veículo bem valorizado. Depois do Opala, a gente teve o lançamento do Chevette em 1973, um carro que também fez bastante sucesso na sua época. E o Chevette foi o primeiro veículo de passeio produzido na fábrica de São José dos Campos, que recebeu um investimento para poder produzir esse veículo. Depois, já nos anos 80, a gente teve o lançamento do Monza, que foi o primeiro carro mundial da GM, lançado em outros países e até mesmo com outras marcas. Na época o carro era produzido em São Caetano do Sul, mas o motor era produzido em São José dos Campos. Aqui algumas imagens da linha de veículos da linha 85 e 86 da Chevrolet. Então temos Chevette, Caravan, Opala, picape Chevy, Monza Hatch, Monza Sedan, caminhões, picapes, para todos os gostos. Mais algumas imagens históricas. Aqui temos imagens da produção do Monza na planta de São Caetano. Também uma imagem do pátio da planta de São Caetano, com a caixa d'água aí que o pessoal conhece como buzina do Chacrinha, pelo seu formato peculiar. Aqui um dos pátios da GM, interessante, com algumas viaturas da polícia aí, Opala. Aqui algumas imagens de São José dos Campos, da planta de fundição, também aqui do escritório central, da portaria, e algumas visitas da produção. E aqui uma imagem do hotel que existe na planta de São José dos Campos. Essa parte da revista tem uma apresentação sobre áreas indiretas, áreas não produtivas, mas que são importantes aí para uma empresa. No caso, a revista trata a GM como uma cidade, com mais de 22 mil habitantes, população inteira voltada para a produção de veículos nacionais. Para que possa produzir a contento, torna-se necessário criar uma infraestrutura similar a qualquer cidade que se conhece, com restaurante, ambulatórios médicos, bancos, bombeiros, jornal, gráfica, central telefônica, guardas, clubes. Só fica faltando mesmo a igreja na Praça Matriz. Então aqui temos uma imagem do departamento médico, que faz exames básicos nos funcionários e até atende alguns casos de emergência. Também muito importante os restaurantes, que algumas imagens dos restaurantes ao longo dos tempos. O registro também do time de segurança, o pessoal de defesa do patrimônio, proteção patrimonial, tanto no controle de acesso e saída de portarias. E aqui também os bombeiros, que na época eram todos funcionários da própria General Motors. Outros recursos, a cidade se movimenta, então o serviço de transporte interno, também aqui o serviço de correspondências, que fazia todo o gerenciamento das correspondências recebidas e enviadas. E aqui também uma gráfica, que nessa época a revista Panorama, assim como outros impressos, como os envelopes e formulários, eram produzidos uma gráfica na própria GM, sendo que havia uma em São José e uma em São Caetano do Sul. Claro que, assim como toda cidade,
a GM tem os seus informes, né, seus jornais. Então aqui conta um pouco da história da Panorama, que já mencionei em um vídeo anterior, com algumas capas de edições aí da Panorama e também de outras revistas e jornais que circularam na GM durante esses primeiros 60 anos. Aqui fala um pouco sobre treinamento. A empresa investia bastante em treinamento dos funcionários para ter uma mão de obra especializada. E também aqui sobre o processo de sugestões, que premiava os funcionários que apresentavam as ideias de melhorias de processo, melhorias de produto, que traziam ganhos aí em qualidade e também financeiros para a empresa. Para fechar aqui a questão da cidade, né? O clube, algumas imagens das fases aí do clube, de festas, de eventos esportivos, e falando sobre a inauguração de uma piscina. Na página seguinte, imagens mais recentes da época, de 85, com o clube em São Caetano do Sul, também o clube em Jambeiro, o clube de campo de Jambeiro, que é bem conhecido. Felizmente hoje esse clube aqui de São Caetano do Sul não existe mais, a gente se desfez do local e a empresa que adquiriu lá acabou construindo outra coisa no lugar, mas o clube de campo ainda existe. Já essa parte da revista apresenta aí como é produzido um veículo, né? Produção em série. Muitas pessoas não têm a oportunidade de conhecer o processo. Tem algumas imagens aqui, tem uma imagem bem interessante da produção do Chevette, que a carroceria descia aí sobre a parte mecânica, apesar de não ser um carro de chassis. E aqui tem todo o processo, né, passando por fundição, estamparia, funilaria, pintura, tapeçaria, linha final. E também tem uma ilustração de todo esse processo, né? Uma imagem bem legal. Então entra uma chapa de aço aqui, constrói toda a carroceria, passa pelo processo de montagem, passa pelo processo de pintura, chega na linha de montagem, onde se encontra com a parte mecânica, tem os testes finais e aí o veículo é liberado para ser enviado para a concessionária. Que outra parte bem interessante da revista também, uma apresentação do campo de provas da Cruz Alta em Indaiatuba, que foi inaugurado em 1974. Então aqui nessa época já tinha um pouco mais de 10 anos. Algumas imagens dos laboratórios, né? Aqui um laboratório de emissões, a antiga sede da fazenda que foi preservada pela GM. Aqui um teste no Monza, simulando aí uma área com alagamento. E aqui uma descrição de cada uma das pistas que existiam na época. A pista de durabilidade acelerada, que foi a primeira pista criada. A pista de durabilidade geral, D1 e a D2. Tive a oportunidade de guiar veículos nessas duas pistas, são bem interessantes, reproduzem bastantes condições aí de vida real. Um teste de impacto com barreira, simulando aí um crash test, que na época ainda não era oficial. Pista reta em nível, pista de tortura de caminhões, valeta cruzada para teste de torção de chassis, pista de instalação para teste de corrosão, pista de poeira e também as rampas aí de 20% e 30%. Aqui temos informações sobre as peças genuínas, né? Na época, em São José dos Campos, havia o centro distribuidor de peças para as concessionárias. Era o centro de onde as peças saíam para serem enviadas para as concessionárias. Aqui uma publicação de propaganda de peças genuínas. Aqui também uma concessionária. Aqui uma imagem da escavação inicial do armazém, ainda no ano de 72. E mais uma imagem do centro de distribuição de peças em São José dos Campos. E aí, para quem não sabe, né, a GM não produz só veículos no Brasil. Produziu também
veículos pesados aí para mineração e também geladeiras, né? As famosas geladeiras Frigidaire, além de ter uma empresa de tecnologia, que na época era a EDS. Já aqui, falando um pouco de publicidade, falando das formas criativas que a GM teve para conquistar o mercado, né? Das mais famosas foi o circo Chevrolet, que rodava pelo país, com o circo mesmo, mas também apresentando aí os veículos pelas cidades por onde passava. Mas claro, a GM também investia em publicidade convencional, né? Então tem aqui alguns registros de propagandas de época de diversos veículos. Aqui temos a Veraneio, Monza, outdoor também nas cidades, que bem legal, um letreiro Chevrolet em uma cidade, uma propaganda com a família Bogson, 3 gerações aí com o Chevrolet. E falando sobre preservação ambiental, né? Mostra a cultura que a GM tinha e ainda tem de preservação. Aqui imagens da estação de tratamento de efluentes da planta de São José dos Campos, que consegue aí liberar uma água ainda mais limpa do que a água pura que é recebida. Também imagens do campo de provas, que tem uma grande área de preservação e até de cultivo de algumas culturas. Essa imagem que a gente tem café, o campo de provas é bem famoso também pelo cultivo da macadâmia. Nessa parte da revista temos aqui informações sobre concessionárias, até umas imagens antigas de concessionária, mostrando também algumas cidades onde estavam localizados os escritórios regionais da época. E aqui a informação da época de 379 concessionárias e aqui a divisão delas por estado, né? Aqui mais imagens de concessionárias, tempos mais antigos. E aqui uma imagem da caravana Chevrolet em 1927, passando pela Rua São Bento e Avenida São João, na cidade de São Paulo. Aqui uma informação sobre exportação, que estava em crescimento na época, né? A GM chegou aí a exportar 250 milhões de dólares no ano de 1984. Mostrando aqui o embarque no navio, e aqui um comentário que no ano de 1985 foram embarcados 20 mil unidades de Monza para a Venezuela. Já na última parte da revista, temos aqui qual era a visão de futuro da GM na época, mostrando alguns esboços e como deveriam ser os carros do futuro, já que aqui a gente estava falando do ano de 1985. Os carros bem futurísticos, né? Ainda para os tempos de hoje. E aqui até uma imagem bacana, com uma visão que seria aí do espaço. Se gostou do conteúdo, continue acompanhando o canal, logo teremos mais vídeos de outras edições da revista Panorama e muito obrigado por assistir.